Olá pessoal, craques do microfone em parceria com o Museu da Pelada. Estamos aqui em Florianópolis e olha só, um dos maiores locutores esportivos do Brasil, radicado aqui em Florianópolis, JB Teles, que vai contar pra gente a sua trajetória. Tudo bem, JB? Tudo bem, Espina, prazer recebê-lo em Florianópolis e honrado pelo convite e por estar presente neste, para mim, importante momento de depoimento. E aí, JB, onde tudo começou? A história é longa, se me permites contá-la. Vamos lá. Eu, na minha tenra idade, aos 13 anos de idade, meu pai comprou um aparelho de rádio lá no lugar chamado Barra do Trombudo, município de Rio do Sul, interior de Santa Catarina, para ouvir a Copa do Mundo de 1958. E eu acabei ouvindo o futebol, me apaixonando pelo rádio. E me apaixonando pelo rádio, pela sua comunicação. E na sua comunicação, em seguida, meu pai montou uma Kombi para fazer propaganda política, na época da UDN, União Democrática Nacional, e me colocou como locutor daqueles momentos de publicidade. E eu desfilava pelas ruas do município, fazendo propaganda, por exemplo, para o governo do estado, Irineu Bornhausen, para deputado federal Haroldo Carneiro de Carvalho, e assim eram todos os candidatos da chamada UDN. E ganhei, evidentemente que além da intimidade com o microfone, eu ganhei o gosto por ele e pela sua comunicação. Logo em seguida, fui convidado pelo senhor Laudelino Finardi para ser locutor do Cine Barra, que tinha sessões aos sábados, quartas, sábados e domingos. Eu ia para lá fazer o anúncio dos filmes que iam passar aquele dia. Um pouco mais tarde, se instalou uma igreja na Barra do Trombudo, igreja de São Pedro. Foi lançada a pedra fundamental, teve uma festa no dia 29 de junho, e eu fui chamado pela igreja para ser o apresentador da festa, e fiz aquelas famosas Antônio oferece para Maria com muito amor e carinho, aquelas coisas de antigamente. E também aqueles leilões que se fazia de tatu, enfim, daqueles animais todos que eles leiloavam para a igreja. E me familiarizei com o microfone. Um pouco mais tarde, em 1959, eu fui morar em Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul, onde já residia uma irmã, e lá comecei a jogar futebol. Já havia jogado no Catarinense, na Barra do Trombudo, e comecei a jogar futebol nos clubes amadores da cidade. Por exemplo, o Madureira foi o clube onde eu mais joguei. E um dia fui chamado para jogar no juvenil do Olaria da Vila Santo Afonso, onde jogou Valdir, um goleiro que mais tarde foi jogar no Internacional e depois foi para o Santos e encerrou a sua carreira, me parece, pelo menos passou pelo Figueirense de Florianópolis, onde eu conversei com ele. E do Olaria, um dia o cônsul do Grêmio de Porto Alegre me viu jogando e me indicou para Porto Alegre, e eu fui para Porto Alegre em 1960 jogar no Infanto do Grêmio. O Grêmio, treinado pelo seu Oswaldo Roller, no tempo de Germinaro, Figueiró, Ayrton, Áureo e Ortunho, Elton e Milton, Marino, Gessi, Juarez e Vieira, um super time de futebol. Foi campeão em 1959, foi final de 59. E o técnico do Infanto Juvenil do Grêmio era o seu Ulisses Vieira. Joguei lá, um dia me machuquei, o diretor Hermínio Bittencourt, que tinha uma chapelaria na Rua dos Andradas, me autorizou a vir para casa para melhorar o meu tratamento, para ter o acompanhamento dos meus pais na contusão. Estando na Barra do Trombudo, eu recebi a visita de um primo que morava em Gaspar, no interior de Santa Catarina, e ele me convidou, por que eu manifestou o desejo que eu não retornasse ao Rio Grande do Sul.
que eu continuasse na casa dos meus pais e que fosse jogar no Tupi de Gaspar, que é um clube amador que existe até hoje. E eu fui para lá. Cheguei lá, fui apresentado ao seu José Vanzuita, que era o presidente do Tupi, e ele me levou ao gerente da Rádio Clube de Gaspar. Naquele tempo, para trabalhar na rádio, a gente precisava saber o prefixo da rádio. Era ZYT27, Rádio Clube de Gaspar, uma das emissoras coligadas de Santa Catarina. Almoçando com o gerente, que se chamava Lidinho, era um acordeonista gaúcho que dirigia a rádio, ele me perguntou o que eu sabia fazer em rádio. Eu disse, olha, eu tenho uma certa ligação com o microfone. Aí contei a história, meu pai tinha uma Kombi, serviço de alto-falante. Ele chamou um funcionário da rádio chamado Ademar de Souza e pediu que ele me levasse até a emissora para fazer um teste. E lá chegando, ele ligou um gravador Geloso, marca Geloso, acho que devia ser italiano, e tinha umas teclas lá, vermelha, verde, preta, amarela e branca, e mandou eu fazer uma gravação de um comercial da Alfaiataria Bolonini. Eu fiz o comercial, em seguida, depois da Voz do Brasil, naquele tempo a Voz do Brasil acho que era às 8 horas, a rádio entrou no ar, ele pediu que eu fizesse o teste ao vivo, eu fiz o teste e passei no teste. Passei no teste, já fiquei na rádio até o fechamento da emissora e devidamente empregado. Ô JB, e aí o Grêmio largou de vez? Sim, aí larguei, eu avisei o senhor Emílio Bittencourt que eu ia ficar com a minha família em Rio do Sul. E eu também, naquele tempo, em Infanto Juvenil, a gente não tinha inscrição em federação, não tinha nada, era uma coisa assim muito... Como se fosse amador mesmo. É, quase amador. Se jogava, tanto treinava, poucas vezes nós treinamos no gramado do Estádio Olímpico, era no gramado suplementar, e ainda não tinha grama, era areião. E comecei a jogar no Tupi de Gaspar, trabalhando na rádio. Um belo dia, arrumei uma namorada na cidade de Gaspar. Larguei o futebol e continuei só na rádio. Mas não demorou muito tempo, a rádio teve um problema político e teve o seu transmissor incendiado. O transmissor ficava à margem do rio Itajaí-Açu. Ele foi incendiado e o cidadão que fez o incêndio acabou sendo atingido e foi hospitalizado. Então, logo descobriram quem era o réu naquela história. O arteiro. O arteiro, né? E aí a rádio saiu do ar. Bom, sem a rádio ali, vou fazer o quê? Fui para Blumenau, distante 7, 8 quilômetros de Gaspar. Meu tio tinha um hotel na rua Itajaí, chamado Hotel Estrela. Meu tio Laudelino Teles. E me hospedei com ele e fui na rádio Nereu Ramos de Blumenau fazer um teste. Lá encontrei figuras que depois se tornaram grandes amigas minhas, meus mestres, o grande narrador paranaense chamado Ronaldo Folador, o repórter era J. Pedro Correia, comentarista Álvaro Correia, comerciais Genilino, enfim, uma equipe muito boa. E o dono da rádio era Evilásio Vieira, que fora candidato a deputado, foi depois senador da República, era o dono da emissora, jogou futebol no Palmeiras de Blumenau, uma pessoa maravilhosa. Trabalhei na rádio Nereu Ramos. No entanto, o salário naquele tempo não dava para me sustentar em Blumenau. Então, saí da rádio, voltei para Rio do Sul e fui trabalhar num posto de gasolina que meu pai tinha na Barra do Tambudo. Teve um posto, naqueles tempos, o posto Texaco, quando não existia caminhão-tanque. A gente recebia gasolina em tanques, em tambores de 200 litros, e a bomba sequer era elétrica. Quando chegou a primeira bomba elétrica no posto, foi uma festa, uma semana. Todos os motoristas ganhavam, quem abastecesse ganhava um Guaraná Caçula da Antártica para abastecer. Eu fui lá com o meu pai e ouvindo a programação de esportes, como eu gostava de ouvir sempre, na Rádio Mirador, um determinado locutor disse num programa de esporte, dando a classificação do Campeonato Paulista, se não me engano era o 15 de novembro de Piracicaba, ele botou em 11º lugar.
Quando ele disse 11º lugar, eu disse para meu pai, eu vou lá na Mirador porque eu sou melhor do que ele. Peguei o ônibus circular, fui na Mirador, me apresentei ao Donato Ramos, que era o chamado diretor artístico naquela época. Donato Ramos, expliquei a ele a situação, ele chamou Mário de Figueiredo, que era o locutor do horário, eram umas 5 horas da tarde, estava no ar o programa chamado A Tarde é da Juventude. E ele me colocou no ar, e eu li o primeiro comercial lá de Lauro Silva e Filhos, Comércio Limitada. Li 2, 3 comerciais, fui aprovado, voltei para a sala do diretor-geral, que era o proprietário da emissora, que era o seu Osni José Gonçalves. Já fui contratado e fiquei trabalhando na Rádio Mirador um bom tempo. Dali fui para a Rádio Clube de Lages, trabalhar com o senhor Carlos Jofre do Amaral, a Rádio Clube que existe até hoje, uma liderança absoluta no Planalto. Retornei a Rio do Sul para a Rádio Difusora, hoje se chama Rádio Amanda FM. Mas aí já no esporte? Sempre no esporte. Só no esporte. Repórter? Sempre repórter, ainda não narrava, sempre como repórter esportivo. Em 1965, houve uma edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que é uma grande competição esportiva que nós temos, na cidade de Brusque, foi a segunda edição lá, porque o primeiro lançamento da competição foi copiando os Jogos Abertos do interior de São Paulo. A primeira em Santa Catarina foi em 1960, mas a segunda em Brusque em 1965. Eu estava numa fila da Companhia Telefônica Catarinense, que mais tarde se chamou Cotesc e depois Telesc, para fazer um boletim para a Rádio Mirador, um boletim informativo. E fiz o boletim. Na fila estava um cidadão que eu ainda não conhecia. Ele, terminado o boletim, ele fez o boletim dele e me chamou e perguntou se eu queria trabalhar com ele em Joinville. Ele era diretor artístico da Rádio Cultura de Joinville, chama-se Pedro Lopes, Pedro José de Oliveira Lopes, que virou meu amigo, meu grande amigo, incentivador, virou meu compadre, batizou a minha filha. Tamanha a nossa relação de amizade. E eu fui trabalhar na Rádio Cultura, então a grande seleção RC do rádio, com Ney Boto Guimarães, Pedro Lopes, José Eli Francisco, enfim, uma equipe de primeiro escalão do rádio de Santa Catarina. Era a grande emissora de Santa Catarina. Trabalhei na Rádio Clube, na Rádio Cultura, e quando surgiu a loteria esportiva no Brasil, eu fui contatado pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Não era o Sérgio Moraes, não lembro o nome agora, para que eu fizesse ponta nos jogos de Santa Catarina incluídos na loteria esportiva. Eles me mandaram uma maleta, uma grande maleta Super Som, microfone Philips, um par de fones AKG, e eu fiquei muito tempo fazendo ponta para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Depois também para a Rádio Tupi de São Paulo, que eles faziam a famosa Tarde da Loteria. Todos os jogos eram acompanhados ao vivo. Loteria Esportiva Tupi. E este cidadão que me levou para lá, um dia me ligou, perguntou se eu queria trabalhar na Rádio Cabugi de Natal. Eu sequer sabia onde é que era Natal. Mas fui na Varig, comprei uma passagem em módicas prestações, no tempo do carnê, que era um carnê grosso assim, e fui para a Rádio Cabugi de Natal. Cheguei lá, trabalhei na Rádio Cabugi, recebido no aeroporto, pontas, transmissão ao vivo, era J-Teles ou catarinense. Tá? Fui repórter da Rádio Cabugi, depois fui narrador da Rádio Cabugi e a equipe era comandada pelo Roberto, vou lembrar agora. E depois disso chegou para trabalhar na Rádio Cabugi, nada mais, nada menos que um cidadão com o qual eu pretendo me encontrar brevemente, que foi a primeira pessoa que me demitiu em rádio. E eu tenho um apreço por ele extraordinário, porque ele tinha as razões dele para me demitir. Você lembra o nome dele? Celso Martinelli, na qual já esteve no programa. Celso Alcides Martinelli. O Celso era um narrador maravilhoso.
mas de uma velocidade incrível, me ensinou muito. Então, trabalhei na Rádio Cabugi e venci dessa etapa na Rádio Cabugi. Quando eu saí da Cabugi, fui para a Rádio Poti, até que um dia chegou em Florianópolis uma dupla, Fernando Bastos, presidente do Avaí, e José Elias Juliari, então presidente da Federação Catarinense de Futebol. Os dois estavam em Natal para tentar contratar Alberi, um meia-cancha que jogava no ABC de Natal, tinha sido bola de prata ou bola de ouro na revista Placar naquela época. Eu fui levá-los até a diretoria do ABC e conversa vai, conversa vem. Eles disseram, não, volta para Florianópolis, que nós te arrumamos um emprego em Florianópolis. Eu peguei e voltei, de ônibus. Fui de avião e voltei de ônibus, de Natal para Florianópolis. E em Natal, eu tive uma passagem, eu fui o primeiro apresentador da TV educativa de Natal, primeiro comentarista de esportes. Tinha um quadro, estava em testes ainda, e eu fazia um comentário de esportes lá da Universidade Federal de Natal. E vim para Florianópolis. Primeiro fui para Rio do Sul, a minha cidade, deixei a minha família, vim para Florianópolis, me hospedei aqui na casa de um amigo, Mário Medalha, que está até hoje conosco aqui, graças a Deus. E fui trabalhar na Rádio Diário da Manhã, que era do então senador, então deputado Jorge Conder Bornhausen. E trabalhei na Rádio Diário da Manhã um grande tempo, com várias personalidades também de destaque no rádio catarinense. Humberto Mendonça, que recém tinha vindo da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Da Rádio Diário da Manhã, eu fui para a Rádio Jornal A Verdade, onde montei uma equipe de esportes, também de Florianópolis. Trabalhei ao lado de nomes consagrados aqui, como Newton César Viegas, Miguel Livramento. E da Rádio Jornal A Verdade, fui para a Rádio Guarujá. Trabalhando na Rádio Guarujá, teve um jogo Figueirense e Grêmio do estádio Orlando Scarpelli. Eu narrei o jogo. E naquela época nós tínhamos o costume de, nas jornadas esportivas, a gente fazia uma amizade muito forte com o pessoal que vinha de fora. E eu levei para jantar a equipe da Rádio Gaúcha, formada pelo Haroldo de Souza, que graças a Deus está conosco. Já passou por aqui? É, um cara maravilhoso, até hoje um grande amigo que eu tenho, mineiro, o paranaense, nós temos trabalhou em Minas há muito tempo, e está no Rio Grande do Sul há muitos anos, já narrou mais de 200 clássicos grenais, e o Paulo Santana. E eles, no meu Fusca, indo para a janta, depois dos comentários do Newton César Viegas, reproduziram os gols do jogo, e ele perguntou, quem é esse locutor? Eu disse, sou eu. Ah, você não é? Não, sou eu, sim. Ele me achou com uma narração parecida do Willy Golzer, que era um grande narrador esportivo, Willy Golzer, mineiro, que também trabalhara na Rádio Gaúcha. E passados uns dias, eu trabalhava já na Secretaria da Educação em Santa Catarina, eu recebi um telefonema de Porto Alegre, telefonema nada de celular, né? Era telefone de mesa, que naquele tempo não tinha. Telefonema do cidadão chamado Nelson Pacheco Sirotsky, que era o gerente da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, dizendo que tinha tido boas referências a meu respeito, a minha narração, e estava me convidando para trabalhar na Rádio Gaúcha. Eu expliquei a ele as dificuldades, porque eu era funcionário público, trabalhava na Secretaria da Educação, mas consegui um mês de férias e fui trabalhar na Rádio Gaúcha. Trabalhei alguns jogos ao lado de Sérgio Moraes, Luiz Carlos Prates, teve um grande comentarista que trabalhou na Rádio Bandeirantes também, vou lembrar dele depois, que trabalhou na Rádio Gaúcha, mas trabalhei pouco tempo e retornei para Santa Catarina, dada a dificuldade eu não tinha como me transferir, porque na época eu era cargo em comissão, não era funcionário efetivo do governo do Estado. Logo, passado alguns meses, assumiu o esporte na Rádio Gaúcha Jorge Alberto Beck Mendes Ribeiro, chamado Mendes Ribeiro, um grande narrador da rádio, era da Guaíba, foi para a Gaúcha, transmitiu Copas do Mundo, 58, 62. Eu, na inauguração do estádio Ernesto Chileno Sobrinho, em Joinville, jogou o Grêmio contra o Joinville. E a inauguração das melhorias do Ernestão.
E o repórter da Rádio Gaúcha me chamou e disse, olha, vai até a cabine que o Mendes Ribeiro quer falar contigo. Eu fui na cabine, coloquei o fone, falei com ele, disse, JB, José Teles. Ô José Teles, ouvi aqui as tuas narrações, gostaria que você viesse aqui para trabalhar comigo. E conversamos, eu voltei para Porto Alegre, isso em 77. Trabalhei mais 45 dias, a mesma coisa, fui obrigado a retornar, porque não teve como me transferir para o Rio Grande do Sul. E vim embora. Quando chegou em 1900, aí voltei para a Rádio Guarujá, e trabalhando aqui na rádio, fui para a Rádio Mirador de Rio do Sul, que é a minha cidade natal, mas ia lá, transmitia futebol e voltava. E em 1978, quando eu retornei, eu fui para a Rádio Gaúcha e retornei para cá, o Luiz Carlos Prates, que era o primeiro narrador da Rádio Gaúcha, deixou a Gaúcha e foi para Guaíba, para ir para a Copa do Mundo da Argentina. Aí me ligou o Nelson Sirotsky, ligou para minha casa, também ainda não era celular, ligou para minha casa e disse, olha, o Prates acabou de nos deixar, foi para a Rádio Guaíba e eu estou precisando levar mais um locutor para a Copa do Mundo. E levou o Pedro Ernesto e o Roberto Brauner. E naquele ano, em 78, o Campeonato Brasileiro seguiu paralelo à Copa do Mundo da Argentina. Eu preciso de um profissional, de um narrador que conheça a casa, que seja de confiança da casa e que eu possa deixar a narração dos jogos de Grêmio Internacional com ele. E me convidou. Eu voltei a explicar, o meu problema é o meu serviço. Eu não tenho como sair daqui. Ele disse, não, isso deixa comigo. Ele ligou para o governador, que era o governador Antônio Carlos Conde Reis. O governador chamou, então, o secretário Salomão Ribas Júnior, que determinou a compensação de horário do meu serviço na Secretaria da Educação. Tirei alguns dias de férias, licença-prêmio que eu tinha para tirar. Compensado tudo isso, me permitia ficar fora 40 dias. E eu fui colocado à disposição durante 40 dias para ir para a Rádio Gaúcha. E fui. Primeiro jogo que eu fiz no Campeonato Brasileiro, nesta época, neste exato instante, estava chegando na Rádio Gaúcha Rui Carlos Osterman, que a Gaúcha havia contratado da Rádio Guaíba. E primeiro jogo que nós transmitimos foi Internacional e Cruzeiro, o Atlético Cruzeiro em Belo Horizonte. Fui acompanhado de João Nassif, um paulista, que era comentarista esportivo, trabalhou na Rádio Gaúcha e hoje reside aqui em Santa Catarina, na cidade de Criciúma. E fiz todo o campeonato brasileiro daquele ano pela Rádio Gaúcha. Retornando depois da Copa do Mundo, eles me chamaram a Porto Alegre, eu ia e voltava, porque eu vinha, dava expediente na secretaria, ainda vinha de ônibus, eles colocaram à disposição o hotel, na época, o grande hotel de Porto Alegre, chamava-se Hotel Everest, em cima do viaduto Borges de Medeiros. E terminada a Copa do Mundo, terminados os Jogos do Brasileiro, eles me chamaram lá, fizeram uma homenagem para mim, com direito à coluna na 0 Hora, almoço, brindes, etc. e tal. Isso já segunda quinzena, segundo semestre de 78. Alguns meses depois, a RBS, esta diretoria da Rádio Gaúcha, liderada pelo Nelson Sirotsky, veio para Santa Catarina para instalar a RBS em Santa Catarina, que era afiliada da Rede Globo em Santa Catarina. É afiliada da Rede Globo no Sul e considerada a segunda maior empresa de comunicação do país, uma empresa fantástica para trabalhar. E o Nelson Sirotsky, que veio para cá, me chamou e disse, ainda não havia o prédio da televisão, disse, olha, o esporte da televisão vai ser contigo. Sugere para nós 2 nomes, nós vamos contratar um comentarista e um repórter, e é contigo. E assim eu comecei. O primeiro jogo que eu transmiti na RBS foi no dia 1º de maio de 1979, dia que a estação entrou no ar, jogo Avaí e Carlos Renault de Brusque no estádio Orlando Scarpelli. O Avaí ganhou de 3-1, o primeiro gol foi de Lorival, um volante chamado Lorival Boca de Mina, graças a Deus está conosco, mora em Criciúma. E aí comecei uma carreira na RBS, escrevendo também no Diário Catarinense durante 16 anos, e fiquei 21 anos trabalhando
na RBS TV de Santa Catarina, também na Rádio CBN Diário, porque em 1996 se instalou a Rádio CBN Diário, e eu iniciei a rádio como coordenador de esportes, narrador, depois fiquei como comentarista, enfim, tive 21 anos de uma convivência harmoniosa. Gratidão a eles que me receberam com muito amor, com muito carinho. Você merece. E já parei, né? Em 1999 me aposentei, ainda transmiti um jogo Brasil, seleção de Santa Catarina e seleção do Uruguai, lá no Estádio Centenário, pela Rádio Cultura de Joinville, que me convidou para fazer como se um jogo de despedida, um negócio assim. Eu fui lá e fiz o jogo, mas de lá para cá só escrevendo e fazendo algumas coisas para não ficar totalmente parado. E quantos anos de carreira? Eu comecei no dia 14 de julho de 1961. Quem é bom de matemática aí? 61? É. 62. 62? 65? Não é? Nós estamos em 26. 61? 64, 65, exatamente. Vai fazer 65. E então tem. Haja história, hein? Tem graças a Deus eu tenho um pouco de história para contar. E o futebol, sou muito grato ao futebol, ao esporte de uma forma geral. Mas ao futebol, eu sempre tenho a oportunidade de falar com os jogadores, eu sempre digo a eles, eu devo muito a eles, ao futebol. Tenho minhas paixões no futebol, tive minhas encrencas no futebol, mas o futebol me permitiu ir a 7 Copas do Mundo. Posso dizer que hoje eu sou profissional de Santa Catarina com mais credenciais da FIFA em Copas do Mundo. Trabalhei na Itália, na França, nos Estados Unidos, Coreia, Japão, Alemanha, África e Brasil. Fiz 8 edições da Copa América. Durante 18 anos exerci a função de responsável pelo credenciamento de imprensa na Confederação Brasileira de Futebol. E trabalhei com a Conmebol, enfim, graças a Deus dentro do futebol eu posso dizer que eu sou um cara realizado e com muito orgulho. E hoje você escreve diariamente? Eu escrevo uma coluna, eu escrevo uma coluna num portal aqui em Florianópolis, DMA Notícias. DMA Notícias. 2 vezes por semana eu escrevo uma coluna para poder me manter na ativa e manter em atividade com aquilo que eu gosto, que é o convívio com dirigentes, com o pessoal do esporte, não só do futebol, mas de outras atividades esportivas. E tem acompanhado o futebol, logicamente. Acompanho, assisto futebol, minha televisão aqui, onde tem futebol, eu estou em casa assistindo, com as minhas paixões de sempre. Ô JB, queria agradecer a você aí pela oportunidade, né? Recebeu aqui também na sua residência, batemos longos papos, muita história. Tem um livro também que está... É segredo, não? Não, eu estou, é uma cobrança que a minha família faz, especialmente a minha filha, para que eu transforme essas minhas experiências num legado, né? E eu estou escrevendo aos poucos, mas quero terminar, é um sonho, não quero morrer antes de terminar 2 coisas que eu tenho que fazer antes de morrer. É visitar a minha bisneta, que mora em Portugal, e escrever o meu livro. Feito isso, aleluia. Manda um abraço aí para o Craques do Microfone, Museu da Pelada. Eu tenho que renovar o meu agradecimento a esses 2 importantes segmentos da comunicação esportiva no Brasil. Porque hoje a gente tem muita dificuldade em buscar a história dos que fizeram. Só pode contar a história quem fez história. Quem não fez história não tem o que contar. E eu tenho visto sempre, e quando eu renovo esse meu sentimento de gratidão àqueles que buscam registrar quem fez. Porque outro dia eu vi um cidadão com uma camisa que estava escrito assim, ó, passado amigo, vírgula, obrigado. Então eu sou obrigado a agradecer a Deus e a Meixo Sama pelo meu passado, pela minha presença. O meu presente é muito importante e faz parte do meu passado. Você é um excelente profissional e tem história. Grande abraço. Valeu. Obrigado.